Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Eu sou a obreira Suane, eu congrego ali na Igreja de Cristo, o ministério Meu Dever é Te Amar, do pastor Júnior e da pastora Adriana. E para começar a iniciar o meu testemunho, eu quero estar deixando aqui uma palavra para vocês, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37, que vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível. Para quem não me conhece, eu me chamo Suane, eu sou de Recife, Pernambuco, e vim aqui para Goiás com 9 anos de idade. Mas quando eu tinha 7, 8 anos, eu fui abusada sexualmente e guardei esse segredo para mim. Mas aí eu vim aqui com a minha família, morar em Goiás, e nós ficamos aqui. No começo nós passamos um pouco de dificuldades, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor nunca nos deixou na mão. E ali, meus pais começaram a trabalhar, né, eu estudando na escola. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, meu pai ele adquiriu um bar. Meu pai ele era dono de bar. E nesse bar eu conheci uma mulher que ela tinha 28 anos. E com 14 anos eu me envolvi com essa mulher sentimentalmente. E ali eu conheci ela no bar e essa mulher era muito próxima dos meus pais, tanto que ela frequentava a casa dos meus pais, né? Saíam para beber juntos, tinham muitos momentos ali juntos, tanto que a gente morava até na mesma rua. A gente morava numa casa, né, de aluguel, e aí ela morava mais para cima e a mãe dessa mulher morava no início da outra rua, também próxima da minha casa. E ali naquele momento que foi despertando o meu interesse. Como eu havia sofrido um abuso sexual, então, naquele momento eu comecei a ter medo de homens, pensei que todos os homens eram iguais, então a partir daquele momento eu não quis saber mais. E quando a gente inicia a escola, na escola a gente conhece pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, e ali a gente conhece várias religiões, várias pessoas que conhecem outras coisas no mundo, e a partir daquele momento acaba gerando um interesse em você também. E foi ali naquele momento que surgiu um interesse em mim também. Como ela estava muito no meu convívio, então eu comecei a olhar ela de uma forma diferente. E como eu ainda não conhecia os caminhos do Senhor, eu achei que aquilo era a maneira certa para mim viver, aquela coisa era a coisa certa para eu estar ali. Então, a gente foi se aproximando mais, acabamos trocando umas mensagens. Nessas mensagens, no começo, né, não tinha parte por intenção dela, mas eu fui puxando mais intencionalmente, querendo me envolver mais. Essa mulher, ela era casada, eu era amiga da esposa dela, então, assim, foi uma coisa muito difícil no começo, foi muito turbulenta. E nesse processo, os pais da gente conhecem muito bem a gente. A minha mãe foi a primeira pessoa a descobrir sobre esse meu relacionamento. Ela foi a primeira pessoa. E como meus pais saíam muito com eles, ali ela começou a me dar presentes, a gente saía para passeio juntos, então ela começou a dar coisas que os adolescentes hoje em dia querem, né? Que é presentes. Ali começou uma realidade que eu achei que eu poderia ter tudo o que eu quisesse, ou seja, o que eu queria ela me dava, se eu quisesse um perfume ela me dava, ela colocava crédito no meu celular, recarregava o meu celular. Então, assim, foi uma coisa que foi me iludindo. Ali despertou mais o meu interesse, porque ela sempre estava ali quando eu precisava. O que eu quisesse, ela me dava. Então, para mim, aquilo era a coisa certa. E aí, minha mãe descobriu. Quando a minha mãe descobriu o meu relacionamento com ela, minha mãe queria vencer essa batalha sozinha. Mas ela se esqueceu que havia um Deus ali junto com ela. Ela queria batalhar sozinha ali comigo, né? Não queria contar para minhas irmãs, não queria contar para o meu pai, porque ela sabia que a partir do momento que a minha família soubesse, eles iriam perder toda a credibilidade que eu tinha, né? Porque eu e minha família, nós sempre fomos muito unidos, sempre fomos muito juntos. Então, assim, ela sabia que ali seria uma decepção. Então, ela queria passar esse processo junto comigo, acreditando em mim. Só que a minha mãe, ela descobriu e manteve para ela. Ela não me contou que ela sabia. Ela foi me dando corda, mas aí quando a minha mãe percebeu que ela não estava conseguindo mais me controlar, ela começou algumas proibições. Eu trabalhava nesse bar do meu pai de quinta a domingo. Eu trabalhava esses dias com ele, ajudando ele, eu atendia algumas mesas, atendia balcão. E quando a minha mãe descobriu,
que eu estava me envolvendo com ela, minha mãe começou a proibir que eu fizesse algumas coisas. Ela proibiu que eu fosse em algumas mesas, eu já não fazia mais atendimento em mesas, eu ficava só no balcão. Se eu fosse sair para algum lugar, eu só saía com a minha irmã mais nova. Eu não podia mais sair sozinha, porque, irmãos, o inimigo, ele cega a gente começa a não enxergar mais as coisas, né? Ele cega a gente de uma tal maneira que a gente não consegue mais impor limites, a gente não consegue mais ter controle do que a gente está fazendo. Quando eu estava fazendo uma coisa errada, parecia que eu saía de mim, já não era mais eu que estava tendo aquelas atitudes. Eu já não conseguia mais ter o controle do que eu estava fazendo. Ela conseguia me manipular de uma tal forma que eu achava que aquilo era a maneira certa, que eu achava que aquilo era o certo. Porque na cabeça de um jovem, aquilo é amor. Por que o amor seria errado, né? É isso que passa na cabeça de um jovem. Mas eu vim dizer para você, jovem, escute mais os seus pais. Quando o seu pai, sua mãe fala algo para você, é porque ele quer o seu melhor, quer o seu bem. Ele quer que você cresça, ele sabe que aquilo não vai dar fruto para você. Mas eu não queria mais saber disso. Na minha cabeça, eu estava certa e era só aquilo que me importava. E aí minha mãe guardou em segredo isso para ela. E aí eu saía só com a minha irmã mais nova, né? Eu não saía mais sozinha. Na época eu tinha aparelho. Quando eu fui fazer a manutenção do meu aparelho, né? Minha irmã ia comigo, eu já não fazia mais sozinha. Tudo que eu fizesse tinha que ser acompanhado de alguém. Porque se eu tivesse uma oportunidade, eu ia querer ver ela, eu ia querer fazer tudo errado novamente. E aí, minha mãe, ela viu que ela não conseguia mais sozinha comigo, eu já estava de uma maneira impulsiva, eu já estava indo contra tudo e todos para ficar com ela, e aí minha mãe, ela vai pedir ajuda agora das minhas irmãs. Ela vai contar para minhas irmãs o que estava acontecendo, ela vai falar para minhas irmãs que eu estava me envolvendo com essa mulher, e aí minhas irmãs começam a ajudar a minha mãe. E aí minhas irmãs, elas tentaram, né? Nesse tempo eu já estava sabendo que a minha mãe sabia, minha mãe já tentava conversar comigo. Por muitas das vezes, porque essa mulher, ela frequentava o bar. E por muitas das vezes, quando ela fazia algo lá de errado, né, minha mãe falava pra mim, mas eu ficava tão cega que eu já não queria mais saber. Eu já não acreditava mais na minha mãe. Na minha cabeça, a minha mãe falava as coisas pra mim, era mentira. Era porque minha mãe queria acabar com o meu relacionamento, que na minha cabeça era o certo. Era porque minha mãe queria o meu mal, minha mãe não queria me ver feliz. E era só isso que passava na minha cabeça. Mas aí, minhas irmãs começaram a ajudar também nesse processo, né, meu de libertação. Nesse processo começou o tempo da Covid, né? Ali quando a Covid começou, nós ficamos 15 dias sem aula, né, no começo. E aí tinha algumas medidas protetivas, né? Saía só com uso de máscara, tinha a distância ali entre as pessoas que tinham que manter. Surgiu algumas regras para bares e distribuidoras também. No bar do meu pai, quando ele colocava as mesas tinham que ter uma certa distância entre as outras. E ali começou esse processo. Mas nesse processo, eles ainda eram amigos, né? Então, ela ia muito ainda na minha casa, minha mãe sabendo, minhas irmãs sabendo, elas iam muito na minha casa ainda, a mãe dela, ela e a esposa dela, até que teve um tempo que a esposa dela descobriu, as duas se separaram, mas ela frequentava muito a minha casa, no começo dessa Covid. Quando no início da Covid nós descobrimos que meu pai pegou Covid, e ali meu pai, ele se internou, né? Ele, no começo, ele ficou só no quarto dele, a gente dava comida para ele pela janela, porque não podia se aproximar, né, naquele tempo para não ter para não se contaminar com o vírus da Covid. E aí meu pai ficou muito ruim com a respiração, né, porque a doença ela atacava principalmente o pulmão. E aí, no outro dia, minha mãe também descobriu que ela estava com Covid, testou positivo para Covid. E aí minha mãe ficou também no quarto juntamente com meu pai, minha mãe já tinha um problema de pulmão também, então para ela foi muito mais difícil. E chegou um dia que meu pai estava tão ruim que ele já não queria mais comer, meu pai já não encostava mais na comida. E naquele tempo que meus pais estavam com Covid,
foi o tempo que eu fiquei mais livre para poder falar com ela. Foi o tempo em que eu já tinha total liberdade para fazer ligações, para mandar áudios, para mandar mensagens, até porque meus pais estavam presos no quarto, eles não podiam sair. Então foi no tempo que eu fiquei mais solta. Eu fazia o que eu queria, ela também. E aí, meus pais ficaram lá dentro do quarto, não podiam sair, e eu livre para fazer o que quisesse. Foi nesse tempo que o inimigo agiu na minha vida tremendamente. Ali, ele me fazia de escrava mesmo, escrava do pecado. Eu já não tinha mais consciência do que eu estava fazendo, eu tinha as atitudes no automático. Como as minhas irmãs e a minha mãe já sabiam, então eu já não me importava mais em esconder. Eu falava com ela na frente das minhas irmãs, eu já não tinha mais respeito por elas, eu já tinha perdido o respeito, já tinha, perdido o respeito da minha mãe. E ali, no outro dia da Covid, se passaram 3 dias, meu pai foi internado no hospital. Ele ficou internado, em Senador Canedo. E aí minha mãe, como ela é muito apegada com meu pai, minha mãe também ela é muito sentimental, no outro dia minha mãe se internou no hospital. E foi nesse momento que eu podia fazer o que eu quisesse ainda mais. A minha irmã mais velha, ela que ficava encarregada de visitar os meus pais. Ela visitava os meus pais, levava o que eles precisassem. Se precisasse de medicamento, de roupa. Minha irmã tinha dias que ela passava o dia inteiro fora. Ela saía de manhã cedo e só voltava à noite. E era nesse tempo que eu ficava com a minha irmã mais nova em casa, somente nós duas, que eu aproveitava. E foi aí que eu tentei fugir a primeira vez. Só que eu não sabia que tinha um Deus no céu me olhando e que aquilo era para gerar um testemunho, que era para transformação. Mas eu não enxergava mais isso, eu estava tão cega, tão contaminada pelo pecado, acreditando que aquilo seria a minha alegria, a minha felicidade, que já não importava mais que eu estivesse magoando. Já não importava mais. E ali eu tentei fugir a primeira vez. E perto da minha casa tinha uma feira, em um determinado dia da semana tinha uma feira. E eu percebi que a minha irmã ia passar o dia inteiro fora. Então eu fui lá na minha irmã mais nova e falei, eu vou ali na feira, eu vou encontrar uma amiga minha. E eu tinha falado isso para minha irmã. Só que a minha irmã já estava sabendo que era mentira, ela já sabia toda a história. Chegou em um ponto da minha vida que ninguém acreditava mais no que eu estava falando, de tão mentirosa que eu estava. Eu mentia por coisas bobas, mentia por coisas desnecessárias. A mentira ela estava instalada na minha vida de uma tal forma que a mentira já fazia parte do meu vocabulário. A mentira já fazia parte de quem eu era. Então era muito difícil acreditar no que eu estava falando. Era difícil saber o que eu dizia era verdade, se era mentira. Porque eu deixei o inimigo me usar de uma tal maneira que as pessoas à minha volta já não acreditavam mais em mim. Quando você olhava para o olhar das minhas irmãs, para o olhar da minha mãe, você via o olhar de decepção, um olhar de tristeza, um olhar de mágoa. E ali eu tentei fugir a primeira vez. E eu falei para minha irmã, só que a minha irmã não deixou eu ir. Na minha casa, o portão era automático, ele era no controle, só abria no controle. Então a minha irmã pegou o controle da minha mão e não deixou eu sair mais. E foi ali que nós começamos a brigar. Irmãos, eu estava tão cega pelo inimigo que ali eu comecei a inventar uma mentira. Falei que uma amiga minha queria se matar. E que se ela não deixasse eu sair, essa amiga minha ela ia se matar e que ia ser culpa dela. E o inimigo estava agindo na minha vida de uma tal maneira, tão forte, que eu não importava mais se a minha irmã ia ficar preocupada com aquilo, se aquilo a minha irmã ia ficar pensando nisso depois, eu só queria ver ela. E ali eu tentei fugir, só que a minha irmã se manteve firme na palavra dela, eu não consegui sair de casa. Até que eu fiquei com raiva da minha irmã, já não queria mais falar com ela, já mandava mensagens revoltadas, para essa mulher que eu estava me envolvendo naquele tempo, falando que não tinha dado certo, que a minha irmã não deixou eu sair. Só que, irmãos, eu venho falar para vocês que a sua família, ela quer somente o seu bem. A sua família, quando a gente está vivendo a situação, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente está passando. A gente não consegue ver a realidade como ela é. A gente não consegue enxergar que aquilo está fazendo mal para a gente. A gente não consegue enxergar que a gente vira uma pessoa diferente,
a gente não consegue mais ver. Só que a sua família são as únicas pessoas que vão estar do seu lado nesse processo. Porque ali eu já não tinha mais amigos, ali eu já não tinha mais pessoas que estivessem do meu lado para tentar abrir os meus olhos. Então, quando a sua família falar com você, escute. Mesmo que na sua cabeça aquilo seja o errado, que não seja o certo, mas dê atenção aos seus familiares quando eles falarem, não vão por esse caminho. Porque eles sabem aquilo que a gente ainda não sabe. Eles já viveram aquilo que a gente ainda não viveu. Então, eu tentei fugir a primeira vez, só que não deu certo. Para a glória de Deus, porque o Senhor não permitiu, porque só o Senhor sabe o que teria acontecido se eu tivesse saído de casa. E 9 dias depois do meu pai internado, ele saiu, né, do hospital. Para a glória de Deus, meu pai saiu. Ele voltou para casa. Meu pai ainda não estava sabendo das coisas que estavam acontecendo. As pessoas tentaram esconder, né? Minha família tentou esconder do meu pai. E meu pai voltou para casa fraco. Ele voltou muito magro. Meu pai voltou com muita dificuldade. Meu pai voltou com muito esquecimento, que eram sequelas da Covid, né? Naquela época. E eu tentei ali cuidar do meu pai. Minhas irmãs ajudaram, foi uma alegria imensa quando meu pai voltou para casa, só que a minha mãe ainda continuou internada. Minha mãe continuou ainda no hospital e não foi fácil para minha irmã, né? Era muito sentimental, porque minha mãe ela é o alicerce da minha casa, né? Minha mãe ela é a pessoa que todo mundo quando tem um problema corre para ela, todo mundo quando tem para desabafar, quando precisa de uma solução, é minha mãe que está ali sempre. E ali meu pai voltou, ficou em casa, a gente cuidou dele, tudo certo. E aí minha mãe, ela no hospital, minha mãe ficou muito ruim, minha mãe ela quase foi entubada no hospital, porque minha mãe já tinha problema no pulmão antes. E minha mãe teve um dia, minha mãe me contando, que ela ela tentou tirar todos os fios que estavam no braço dela, né, soro, que ela estava tomando medicamentos, porque na cabeça da minha mãe achava que alguém tinha me batido. Minha mãe achava que que eu já tinha fugido de casa, que as minhas irmãs já não queriam mais saber de mim. Minha mãe, ela disse que só ficava preocupada comigo, achando que meu pai já teria descoberto, que meu pai teria me batido. Então, naquele dia, ela disse que ela queria ir embora. Ela começou a arrancar os fios do braço dela, ela começou a querer ir embora. Ela se desesperou. Mas ela esqueceu que tinha um Deus cuidando de tudo. Por mais que ela não estaria ali, mas Deus estava cuidando. Era Deus que estava olhando. Era Deus que estava cuidando de mim, da minha família, cuidando das minhas irmãs, cuidando do meu pai, cuidando de mim. Apesar de eu não estar na presença dele, mas aquilo era um processo para que eu pudesse chegar nos caminhos do Senhor. E foi ali, no outro dia minha irmã chegou. Quando a minha mãe perguntava de mim para minha mãe dizia que ela ficava com um olhar muito perdido, um olhar muito triste. Então minha mãe não conseguia se convencer de que estava tudo certo, né? Mas minha mãe precisava se recuperar, então minha irmã chegava e falava, olha mãe, ela tá bem, tá tudo bem, ela tá em casa, ela tá bem. Só que a minha mãe não acreditava, minha mãe precisava me ver com os olhos dela. Né? Minha mãe precisava me ver. E ali, depois de 29 dias de muito sofrimento, de muita luta, né? De muita tristeza, de muito choro, minha mãe saiu da UTI. No dia que a minha mãe saiu da UTI, minha mãe queria que eu fosse buscar ela. Né? Eu fui com meu cunhado buscar minha mãe porque minha mãe queria me ver. Minha mãe queria ver com os próprios olhos dela que eu não estava machucada, que eu não estava ferida, que eu não estava com nenhum roxo pelo corpo. E ali minha mãe queria me ver. E quando minha mãe me viu, ela começou a chorar muito, só que minha mãe não podia ter emoções, né? A Covid, ela deixa a pessoa muito fragilizada e o coração não podia acelerar, não podia acelerar a respiração, porque minha mãe, para respirar, ela fazia uso de uma máquina para ajudar ela a respirar, porque ela já não conseguia respirar mais sozinha. E minha mãe voltou para casa. Quando a minha mãe voltou para casa, ela viu que já estava de uma maneira que não tinha mais jeito na cabeça dela. Mas na cabeça do Senhor, nos olhos do Senhor, ainda tinha uma solução para mim, ainda tinha um jeito. E ali naquele momento, minha mãe contou para o meu pai o que estava acontecendo. Ela teve que contar para o meu pai tudo o que eu tinha feito, o que estava se passando, o que estava acontecendo. E foi a partir daquele momento que o meu pai já perdeu toda a credibilidade que ele tinha em mim, todo o amor que ele tinha em mim.
Meu pai, naquele momento, ele já ficou extremamente decepcionado, mas minha mãe pediu, conversou muito com meu pai para que ele não falasse. Para que ele não falasse para mim que ele sabia, para que ele fingisse que estava tudo bem, porque minha mãe falou para ele que estava conseguindo, né, que a gente ia conseguir passar por essa, que eu já estava largando, mas era mentira. Eu estava cada vez mais afundada nesse pecado, estava cada vez mais afundada na homossexualidade. E ali o meu pai, ele fingiu que não sabia. Muito tempo depois, a gente conversando ainda, eu e ela, mantendo contato, ela ainda na minha cabeça, né, me influenciando, porque eu tinha apenas 14 anos. 14 anos, a pessoa ainda é influenciável, né, não tem ainda opiniões formadas. Então, ela tinha muita influência sobre mim. E aí, meu pai voltou com o bar. Quando meu pai voltou com o bar, eu insistia muito, né, para mim ir com ele. Eu falava assim: pai, o senhor não precisa me pagar, eu só quero ir te ajudar. Mas na verdade eu só queria ir ver ela. Eu só queria ter contato com ela. Então voltou com o bar. E aí voltou com o bar, eu ia com meu pai ainda, mas ainda com algumas restrições, né? Eu ia com a minha mãe. Eu entrava com meu pai no bar às 4 horas da tarde, minha mãe ia mais cedo só para estar comigo. E ele foi um processo muito difícil. Minha mãe, ela fez fisioterapia para poder voltar a respirar normalmente, porque ela só conseguia respirar com o uso de ajuda, com o uso de bombinha, e ela tinha que conseguir voltar a respirar normalmente. Quando minha mãe fazia fisioterapia, ela insistia que eu ficasse do lado dela, que é para eu me afastar um pouco do celular, que é para eu já não conversar mais com ela. E ali eu estava com a minha mãe, cega totalmente pelo inimigo, cega por aquilo, né, que o inimigo colocava na minha mente, que aquilo que era o certo, que aquele caminho que eu deveria seguir. E passou esse processo, até que teve um dia que eu tentei fugir a segunda vez. Quando eu tentei fugir a segunda vez, o portão ele já tinha quebrado, já não era mais no controle, ele era automático, então a gente arrastava na mão. Até que teve um dia, quando eu ficava conversando madrugadas e madrugadas com ela, ela me incentivou muito a ir ver ela. Como ela morava na rua da minha casa, da casa que eu morava, então era muito mais fácil da gente se ver. E foi ali na madrugada, enquanto todos estavam dormindo, eu fugi. Quando eu abri o portão, que eu fechei, a minha mãe falou que naquele momento todos de casa acordaram, porque eu tinha um cachorro e quando eu fechei o portão fez barulho, ele latiu e todos acordaram. E aí eles me procuraram em casa e não me acharam, mas eles me esperaram voltar. Que naquele momento eu estava lá, foi aí que aconteceu, né? Eu perdi minha virgindade, né? Naquele momento foi muito difícil, que naquele momento ela fez um vídeo no qual eu não vi esse vídeo, né? Ela gravou ali aquele momento, só que eu não tinha visto esse vídeo, eu não sabia desse vídeo íntimo, né, que ela tinha gravado. E eu voltei para casa com uma felicidade, realizada, achando que era o amor da minha vida, que aquilo seria para minha vida, que era o certo. E quando eu voltei para casa, as luzes da minha casa estavam acesas. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? As pessoas estão acordadas, meu pai, minha mãe, tá todo mundo acordado, o que eu vou fazer? E foi naquele momento, né, que o inimigo ele continuou me usando e eu fingi que eu estava sonâmbula. Na minha cabeça as pessoas iam acreditar em mim, eles iam acreditar na história de que eu estava dormindo e não sabia o que eu estava fazendo. Foi quando meu pai ele tinha um carro na época e eu entrei dentro desse carro, eu bati a porta e a minha irmã ela foi lá, ela me tirou lá de dentro, pois quando meu pai ele me viu, meu pai veio para me bater. Foi nesse momento em que eu descobri que o meu pai ele já sabia de toda a verdade. E foi naquele dia que meu pai ele queria me pegar, ele queria me bater de todas as maneiras, mas aí minha mãe ela sempre ficou do meu lado e as minhas irmãs também, apesar de toda a mágoa, apesar de ter dias que minhas irmãs não queriam mais me ver, não queriam mais falar comigo, mas elas estavam do meu lado, porque apesar de tudo, tem o amor da família, né? O amor que acolhe.
Então, minha mãe, ela me trancou para dentro do quarto. Quando ela me trancou para dentro do quarto, elas tentaram acalmar meu pai pro lado de fora, né? E eu estava tão cega que eu já não me importava mais. Eu já não me importava se eles estavam brigando, eu já não me importava se meu pai estava bravo. Eu só sabia que eu estava feliz naquele momento. Eu só sabia que eu estava leve, né? Que eu estava bem, que eu estava feliz, que na minha cabeça ela estava apaixonada por mim. E quando foi, no outro dia, ninguém em casa mais falava comigo. Meu pai passava por mim, não falava comigo. Minhas irmãs passavam por mim, elas já não olhavam mais no meu olho, elas já não falavam mais comigo. Só minha mãe falava comigo. Disso tudo, minha mãe foi a única que ficou do meu lado. A única que ficou persistindo ali comigo, acreditando em mim. Eu lembro, irmãos, que tinha dias que eu falava: mãe, desiste de mim, eu não mereço isso. Mãe, por que a senhora ainda está do meu lado? Desiste de mim, eu mereço sofrer, eu mereço passar por tudo que eu estou passando. E a minha mãe falava: não, filha, eu vou ficar do seu lado, eu acredito em você. Minha mãe falava assim para mim: Suane, você quer alguém? Você quer seguir esse mundo? Arruma pelo menos alguém da sua idade, alguém que possa descobrir as coisas com você. Mesmo minha mãe com o coração chorando, minha mãe com o coração sangrando, porque não era aquilo que ela queria para mim. Mas ela falava isso só para eu sair desse mundo de enganação, desse mundo que não tem nada a oferecer. Você que é jovem, que está tentando sair desse processo, tentando se libertar, não desista. Não desista, porque tem um Deus que está do seu lado. Tem um Deus que é na sua história, que é na sua vida. Não desista, continue persistindo. Se tem alguém do seu lado tentando te ajudar, agarre firme na mão dessa pessoa. Você vai conseguir sair dessa pela graça do Senhor. E mesmo se você não tiver ninguém que acredite na sua história, o Senhor, Ele acredita. Na palavra do Senhor diz que uma mãe pode se esquecer de um filho, mas o seu Deus, Ele não vai te esquecer. Ele vai estar com você em todas as horas. E ali, minha mãe, ela já não conseguia mais me segurar, minhas irmãs não conseguiam mais. Meu pai já sabia do processo, mas ele também já não conseguia mais fazer nada. Meu pai, ele desistiu de mim, ele abriu mão de mim. Eu já não ia mais no bar ajudar ele. E foi aí que a minha mãe, ela pediu ajuda, né, da obreira da nossa igreja e do presbítero da nossa igreja, que congrega conosco. Eles eram amigos no mundo, só que esse casal de amigos, eles se converteram e estavam nos caminhos do Senhor. E foi aí que a minha mãe mandou mensagem para a obreira dessa igreja, da minha igreja, pedindo para que eu fosse para a casa dela. E ela contou tudo o que estava acontecendo, e eu fui para a casa dela, e foi ali que eu conheci a igreja, né, do pastor Hélio Júnior e da pastora Adriana, que é a igreja que eu congrego hoje. E ali ela me levou a primeira vez para ir à igreja, e eu contei para essa mulher que eu estava na época, né, que eu estava na igreja. Ela me incentivou, só que na cabeça dela, ela falava para mim assim, que eu poderia ir para a igreja, mas não era errado eu e ela estarmos juntas, porque era uma forma de amor, né, que o amor, Deus é amor, então por que Deus rejeitaria o amor, né? Então, foi ali naquele momento que eu continuei indo para a igreja, mas ainda estava com ela. E eu frequentava muito a casa, né, desse casal de amigos dos meus pais, que já eram da igreja, já congregavam na igreja, mas não deixei de falar com ela. Até que teve um dia que eu já tinha voltado com meu celular, já não tinha mais celular, minha mãe já tinha proibido meu celular, minhas redes. Na escola, né, as atividades, as tarefas, elas eram todas online. Então, quando eu ia fazer atividades online, tinha que ter alguém do meu lado, ali com o celular me ajudando, me auxiliando. Ali no celular, quando fosse para passar alguma atividade, ele pegava um celular para mim, abria uma atividade, eu já não podia mais pegar o celular. Às vezes a minha mãe, ela imprimia algumas atividades para mim, né? Tudo para não pegar no celular, para não ter mais contato com as redes sociais. E foi ali, naquele momento, que um dia tinha faltado água na casa da obreira, e aí eu fui buscar água numa vizinha próxima. Foi naquele momento que eu já estava com o celular de volta, que eu liguei para ela e a gente conseguiu se encontrar.
E quando a gente conseguiu se encontrar, mesmo eu na igreja, mesmo eu na casa dessa obreira, eu já não queria mais saber se aquilo seria uma vergonha, eu já não queria mais saber o que as pessoas iriam pensar de mim, eu só queria ver ela porque eu já estava cega. E ali, quando eu vi ela, essa obreira da igreja, ela viu. Quando ela viu que eu estava com ela, eu voltei imediatamente, ela já ligou para minha mãe, já avisou. Olha, a Sônia estava conversando com ela. Mas minha mãe, ela teve uma reação que eu não esperei. Minha mãe, ela falou, filha, tá tudo bem. O que importa é que você vai conseguir sair dessa. Não importa se você viu ela, mas eu vou estar com você. Ainda que ninguém acredite, mas eu acredito na sua história, eu acredito em você. E a minha mãe continuou firme ali comigo. Até que teve um tempo, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor, ele convence a gente do pecado. Não é o homem que vai te convencer que você está errado, não é os seus familiares que vão te convencer que você está errado, é o Espírito Santo do Senhor. E foi ali, eu continuando indo para a igreja, mesmo conversando com ela, o meu pastor, ele já sabia da minha história, o que estava acontecendo na minha vida, e o meu pastor, ele olhou para mim e falou assim, minha filha, você não precisa largar o que você está fazendo, mas continua vindo para o culto. Vem para a igreja, continua vindo para o culto. E naquele momento, eu quis largar tudo o que eu estava fazendo. Mas as consequências do pecado, elas ficam. Minhas irmãs já não conversavam mais comigo, meu pai, e a minha mãe, ela vinha para mim e falava, filha, mesmo que ninguém queira falar com você, fala você, tem iniciativa você. E eu falava, benção pai, na minha família nós temos o costume de pedir a bênção, para eles. Eu falava, benção pai, meu pai passava por mim, ele não me respondia. Isso eu já estava frequentando a igreja, já não estava mais conversando com ela. E eu tentava falar com as minhas irmãs respondiam para mim somente aquilo que fosse necessário. Elas respondiam o básico para mim, não puxava assunto mais comigo, a gente já não tinha momento de irmãs. A minha família, nós temos o costume de comer todos juntos na mesa, de jantar todos juntos na mesa, e a gente já não fazia mais isso. Meu nome já não era citado na boca do meu pai, meu nome já não era citado na boca das minhas irmãs. Para eles, eu já não existia mais. Para eles, eu já era uma pessoa qualquer. Então, eu continuei frequentando a igreja. E ali, tentando aquele processo, teve um tempo que meu pai, ele começou a me responder. Eu falava, benção pai, meu pai, Deus te abençoe. Não olhava no meu rosto, ainda não olhava nos meus olhos, mas aí ele me respondia com toda brutalidade. Porque apesar de tudo o que estava acontecendo, ele ainda era meu pai. Ainda tem aquele amor, de filha. Porque eu entendo meu pai por parte. Eu entendo que foi uma decepção. Porque eu me envolvi com uma pessoa que frequentava a minha casa. Eram amigos dele, Então eu entendo meu pai. Eu entendo que ele queria ver o meu melhor, ele queria o meu melhor. E aí até que teve um dia que meu pai voltou a falar comigo, minhas irmãs voltaram a falar comigo e eu frequentando a igreja. Mas irmãos, eu venho falar para vocês que se a gente não vigiar, a gente cai novamente. A palavra do Senhor vai dizer que a gente tem que vigiar e orar. Primeiro vem a palavra vigiar, porque se você não estiver vigiando, não tem oração que chegue nos céus, porque você vai estar fazendo aquilo que agrada ao inimigo. Vai ter brechas ainda no mundo espiritual que vão estar abertas, e é através daquela pequena brecha que você pensa que não tem nada a ver, que está tudo bem, que o inimigo trabalha na sua vida, assim como ele trabalhou na minha vida. E ali, depois de 9 meses, eu congregando na igreja, fiquei firme, comecei a ter oportunidades na casa do Senhor. Meu pai, mesmo eu congregando na igreja, meu pai ainda tinha muitas dúvidas sobre mim. Ele ainda não acreditava em mim, achava que aquilo era só uma farsa para eu continuar conversando com ela, que era só para um disfarce para eles acreditarem em mim, para deixar eu ter mais liberdade. E depois de 9 meses, eu congregando na igreja, na virada de ano, eu caí novamente. Eu voltei a conversar com ela. Eu tinha uma amiga nessa época que ela conhecia toda a história. E foi através dessa amiga que eu pensava que era amiga minha. Ela apresentou novamente ela para mim de novo. Ela tá aqui mandando mensagem, conversa com ela, ela me incentivava. E foi ali que eu caí novamente. Mas como eu já era conhecedora da palavra do Senhor, uma semana que eu passei conversando com ela, eu já não queria mais, eu senti uma angústia no meu peito.
Mas antes de eu voltar a falar com ela, Deus, ele falou com a minha mãe. Minha mãe, ela estava varrendo a calçada do bar e ali passou uma mulher de Deus. E essa mulher de Deus ia passando, que a minha mãe viu que ela foi voltando. E Deus usou essa mulher de Deus para falar, olha, ela vai chegar com uma roupa assim, assim, assim. Ela descreveu a roupa que eu estava. E disse para minha mãe que eu ia cair novamente. Ela avisou para minha mãe. E a minha mãe pensando, meu Deus, não é possível de novo. E ela falou, mas é importante que você passe por esse processo, porque não é para a morte, é para gerar vida. E ali Deus tinha avisado para minha mãe que eu iria novamente cair. Que quando passou algumas horas depois, minha mãe viu que eu estava subindo para encontrar com ela lá no bar, com a mesma roupa que essa mulher de Deus tinha descrevido para minha mãe. Eu cheguei com a mesma roupa. E a minha mãe disse que falou para o seu, não é possível. E aquela mulher de Deus falou para minha mãe que Deus mandou falar para ela que não era para ela pedir misericórdia, que era necessário que ela passasse por aquele processo, que eu passasse por tudo aquilo de novo. E quando eu caí nesse dia, que eu decidi que eu já não queria mais novamente, eu me lembro que era um domingo, um culto de domingo, e aí eu mandei mensagem para minha pastora. Falei, pastora, hoje eu não vou pro culto não, que eu não tô bem. E ali eu falei para minha pastora que eu tinha caído de novo. Mas a pastora falou para mim, não, minha filha, se arruma aí que eu tô indo te buscar. Mesmo assim você vai pro culto, você vai glorificar o nome do Senhor. E a minha pastora me buscou. E dentro do carro eu confessei para ela que eu tinha conversado com ela novamente, com essa mulher, que eu tinha me arrependido, que essa não era mais a vida que eu queria para mim, que eu já estava começando a construir novamente aquela relação familiar boa que eu tinha. E se minha família descobrisse, eu ia perder tudo novamente, tudo ia por água abaixo. E eu fui para o culto. Eu lembro que eu do culto, eu estava muito triste, eu estava abatida, eu estava decepcionada comigo mesma por aquilo, né, que eu tinha feito. Eu estava decepcionada porque depois de tudo que eu tinha feito, depois de tudo que eu fiz minha família passar, eu ainda fui de novo naquele processo. E quando eu tive a oportunidade de louvar nesse dia, e eu lembro que quando eu estava louvando, meu pai chegou com o carro. E quando eu estava louvando, meu pai parou o carro na porta da igreja e eu fiquei sem entender. Eu pensei, mas por que meu pai está aqui? E aí eles esperaram eu terminar o louvor. E aí esse casal de amigos dos meus pais, né, a obreira e o presbítero que me ajudaram nessa época do meu processo de libertação, eles estavam na portaria esse dia. E aí eu lembro que eu chegando na portaria, a obreira, né, que me ajudava, ela falou assim, Suane, não responde o seu pai, não fala nada, só escuta. E ali eu já fiquei nervosa. Ali eu já sabia que eles tinham descoberto novamente que eu havia caído. Como foi que meu pai descobriu novamente que eu caí? Quando eu tive a minha primeira relação com ela, ela gravou um vídeo, como eu falei para os irmãos. E ela estava divulgando esse vídeo. Muitas pessoas viram esse vídeo. Ela estava mostrando para as pessoas. E ele mostrava as minhas partes íntimas, não mostrava nada dela, mas mostrava todas as minhas partes íntimas. E mostraram esse vídeo para o meu pai. E aí minha mãe, ela disse que ela não queria ver o vídeo. Mas aí meu pai lhe disse, eu vou ver. Porque eu vou ver esse vídeo porque eu já não acredito mais nela. Eu tenho que sofrer, eu tenho que ver. Ali meu pai queria acabar com todo o amor que ele tinha por mim. Ali meu pai queria acabar com todo o sentimento de pai e filha que ele tinha. E minha mãe, ela não queria ver. Minha mãe disse que meu pai só sabia chorar. Meu pai só chorava, só chorava. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que a minha casa ela era bem reta e o quarto dos meus pais era bem no fundo da casa. E nós fomos pro quarto dos meus pais. Ali meu pai queria me bater de todas as maneiras. Meu pai, ele queria acabar comigo mesmo. Ele queria me colocar para fora de casa. E eu não tinha forças, né, para medir com meu pai. Eu não tinha força para lutar com ele. Mas aí a minha mãe, ela entrou na minha frente e meu pai falava, eu vou pegar ela, eu vou pegar, eu vou acabar com essa menina. E aí minha mãe ficava na minha frente, você não vai encostar na minha filha. E as minhas irmãs ali desesperadas naquele momento, porque meu pai, quando ele fica nervoso, ele fica cego, ele já não vê quem está mais na frente dele. E as minhas irmãs falavam, essa menina quer ir embora, manda ela embora. A gente pega as coisas dela, coloca na rua e deixa ela embora com essa mulher. Deixa ela embora, deixa ela fazer o que ela quiser.
E foi ali naquele momento, depois de muita luta, com meu pai ali estressado, querendo me bater, minha mãe, ela me pegou e colocou para dentro do meu quarto. E ali eu já estava triste. Eu falava, mãe, deixa ele fazer o que ele quer comigo, eu mereço passar por isso. E ficava respondendo o meu pai. E ele criava mais raiva nele, gerava mais raiva nele. E quando foi num outro dia, depois desse dia turbulento, os pastores foram na minha casa, junto com esse casal de amigos do meu pai, que também estavam me ajudando nesse processo. E aí os pastores foram conversar com meu pai, né? Minha mãe disse que nessa conversa que eles tinham, tudo que falavam sobre Deus para ele, meu pai rebatia de volta. Tudo que falavam sobre que Deus ia transformar, que Deus ia mudar a minha vida, que Deus ia mudar a minha história, meu pai rebatia, falando que não acreditava mais em mim, que eu já não tinha mais jeito, mas mal ele sabia que o Senhor, ele é especialista em pegar algo velho e transformar em algo novo, em refazer vaso quebrado. E os pastores sentavam conversar com meu pai. Minha mãe, ela relatou para mim que a pastora falava assim pro meu pai, se Jesus perdoou a gente, por que você não pode perdoar? Jesus morreu pelos nossos pecados. Se Jesus perdoou a gente, que não é merecedor de nada, por que você não pode perdoar? E ali meu pai não queria mais aceitar, ele já não acreditava mais na minha história, ele já não queria mais ouvir o que as pessoas tinham para falar para ele. Minha mãe disse que nessa madrugada, né, meu pai não conseguiu dormir, ninguém lá em casa conseguiu dormir, eles ficavam com muito medo do meu pai levantar, acordar e me bater, né? Porque ali ele estava cego de raiva e eu não tiro a razão do meu pai. É muito frustrante, é muito decepcionante quando você coloca a sua confiança em alguém, quando você dá uma segunda chance e a pessoa ela quebra todas as suas expectativas. E ali, naquele momento, eu comecei tudo de novo. Comecei do zero, ninguém mais queria falar comigo, ninguém mais acreditava na minha história. Ali, quando meu pai teve a conversa com o pastor, meu pai já não queria mais eu deixar sair de casa. E o pastor insistiu para o meu pai para que eu continuasse indo somente para a igreja. Que independente do que tivesse acontecendo, que eu fosse somente para a igreja. Que ele não proibisse que eu fosse para a igreja. E eu continuei indo, mesmo com toda dor, mesmo com toda a minha família não querendo mais me ver, e minha mãe sempre do meu lado. Minhas irmãs também já não falavam comigo novamente, meu pai já não falava comigo novamente, eu já não tinha mais forças para continuar. Eu já não sabia mais o que fazer, mesmo sabendo que o erro foi meu. Eu falava para Deus, eu falava, Senhor, como eu vou reconstruir essa relação de novo? Como eles vão acreditar em mim de novo, sabendo de todo o meu passado, sabendo de tudo que eu fiz? E foi difícil, irmãos. Foi um processo muito doloroso. Mas o importante e acima de tudo isso é que Deus estava do meu lado. É que eu tenho um Deus que não me abandonou em nenhum momento. Eu tenho um Deus que trabalhou na minha história, né? Que independente de tudo, ele continuou do meu lado, firme, me dando forças para não desistir, dando forças para minha mãe não desistir de mim também, porque se eu não tivesse a minha mãe me incentivando, talvez eu estaria nessa vida até hoje. Porque é importante que no processo de libertação você tenha alguém. E essa palavra agora eu quero direcionar para os pais. Você pai, você mãe, se você tem um filho que está passando por isso, se você tem um filho que está vivendo uma situação assim, é importante que você não desista do seu filho. É importante que você permaneça do lado dele, acreditando na história do seu filho, da sua filha. Você pai, você mãe, que está vendo que o seu filho já na sua cabeça que não tem mais jeito, não pense dessa maneira. O Senhor tem a solução para a sua história. Deus tem a solução para o seu problema. Porque acima de tudo, nós temos que crer na história que o Senhor tem para nós, nos planos do Senhor. Fique do lado do seu filho, fique do lado da sua filha. É importante que você direcione ele, é importante ter um apoio nesse momento.
Porque o inimigo, ele cega a gente de uma tal maneira que já não importa mais quem a gente vai magoar, já não importa mais quem a gente vai deixar triste, já não importa mais o que a gente vai fazer, se aquilo vai gerar muitas consequências, a gente só quer estar ali afundado no pecado. Mas é importante que você não desista do seu filho, que você não desista da sua filha. Se nem o Senhor desistiu de nós, por que nós vamos desistir? Jesus morreu naquela cruz por mim, Jesus morreu naquela cruz por você, para que a gente pudesse herdar a graça. A graça, ela é um favor imerecido, a gente não merece, mas a gente tem. E todos os dias essa graça, ela é renovada na nossa vida. Então não desista, permaneça firme na caminhada. Você pai, você mãe que tem passado por uma situação parecida, é importante que você se agarre na palavra do Senhor, que você fique firme nos caminhos do Senhor, porque é um processo doloroso, mas ele vai passar. O processo, o deserto, ele não é para sempre. E ali, eu nos caminhos do Senhor, frequentando a igreja, meu pai tinha voltado a falar comigo de novo, minhas irmãs tinham voltado a falar comigo de novo. Foi um processo muito difícil, foi um processo dolorido, foi um processo que eu passei chorando, que minha mãe passou chorando também, que demorou, irmãos, porque é difícil acreditar em alguém que mente, é difícil largar a mentira também. A mentira, ela se torna um vício, assim como qualquer outro. É difícil você voltar a acreditar em alguém que mentia muito, né? E eu entendo muito a minha família nessa parte. E ali eu frequentando a igreja, a luta, ela não para, né? A gente sempre vai carregar isso com a gente, o inimigo sempre vai tentar colocar no seu coração, no seu caminho, que você tem que continuar, que você tem que voltar para aquele caminho, que você tem que continuar naquela história, que você tem que voltar para quem você era. Ele vai sempre tentar colocar na sua mente que você é aquilo, que você faz parte daquilo, mas não acredite nisso. Não acredite nas acusações que o inimigo colocar na sua mente. Acredite naquilo que o Senhor tem para você. Acredite nas promessas que Deus tem para você. Então, eu ali na igreja, né, foi difícil voltar de novo, porque meu pai, ele tem um coração mais duro. Minhas irmãs, elas também, elas vendo tudo que a minha mãe estava passando comigo, as minhas irmãs ficavam bravas comigo porque eu fazia minha mãe passar por aquilo. Então, eu entendo a minha família. Hoje eu consegui entender a visão que eles tinham sobre mim naquele tempo. E ali eu firme na igreja, nos caminhos do Senhor. Não foi uma caminhada fácil, não foi uma trajetória fácil. Foram dias de muita luta, foram dias de muito desespero. Tinha dias que eu achava que eu não iria conseguir. Tinha dias que o inimigo colocava na minha mente que eu não era capaz. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, do meu pastor e da minha pastora, porque eles não desistiram de mim. Quando eu queria desistir, quando eu já não tinha mais forças, eu falava, pastor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. O pastor, ele falava, minha filha, as pessoas podem falar o que for de você, mas eu acredito na sua história. E o pastor, ele ficou sempre ali do meu lado, a pastora sempre me aconselhando muito. Quando eu não tinha forças, os meus pastores foram a minha força acima de tudo. Eles sempre tendo sabedoria dos céus para me aconselhar, porque você vir do mundo do homossexualismo não é fácil. É muito difícil você explicar o que você passa, os sentimentos que você tem para alguém que nunca viveu. Mas os meus pastores, com toda a sabedoria dos céus, eles me aconselhavam e foi ali que eu encontrei forças para prosseguir. Foi ali, irmãos, quando ninguém mais acreditava na minha história, eles acreditaram na minha história. Eles ficaram ali lado a lado comigo. E eu comecei a orar para o Senhor, pedindo, né, para que Deus, ele colocasse alguém no meu caminho, para que eu conseguisse passar por aquele processo, para que eu conseguisse encontrar forças em alguém, para que alguém pudesse me ajudar. E foi que com 16 anos eu conheci o meu esposo, nós começamos a namorar, meu esposo ele era do mundo, e eu consegui trazer o meu esposo para a igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. O meu esposo ele aceitou Jesus e nós casamos, eu tinha 18 anos quando eu casei, hoje eu tenho 19,
Hoje eu sou casada para a honra e glória do Senhor. Hoje o Senhor, Ele transformou a minha vida de uma tal maneira que hoje em dia meu pai, ele pede oração para mim. Minha mãe, ela pede oração para mim. Minhas irmãs, hoje elas me consideram, né, uma pessoa de Deus. Minha família entende que hoje a minha prioridade é a igreja, são as coisas do Senhor. Então, mesmo depois de todo o processo, o Senhor transformou a minha vida de uma tal maneira que hoje, você olhando para o meu passado e vendo a minha história hoje, muitas pessoas não acreditam. Mas é só Deus que pode fazer isso na nossa história, irmãos. O homem não tem a capacidade de transformar. O homem não tem a capacidade de mudar. O homem não tem a capacidade de tirar o pecado de nós, mas é o Senhor que tem. É o Senhor que tem todo o poder. É o Senhor que deve ser glorificado e exaltado. E hoje eu congrego na igreja, hoje eu sou obreira na casa do Senhor. O meu esposo, hoje ele é obreiro na casa do Senhor. E além de transformar a minha vida, o Senhor transformou a vida do meu esposo, né? O Senhor transformou o meu esposo. Meu esposo, ele era do mundo e hoje ele serve ao Senhor. Hoje ele é sonoplasta na igreja, hoje eu sirvo a Deus, né? Hoje eu estou na mídia da igreja. Então, olhando para quem eu era antes e para quem eu sou hoje, eu só tenho a agradecer ao meu Deus por não ter desistido de mim. Porque se fosse aos olhos do mundo, hoje eu ainda estaria nessa vida de pecado. Só Deus sabe onde eu estaria hoje. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou liberta. Hoje Deus trabalha na minha história. Hoje eu estou aqui podendo contar esse testemunho para você que está em casa me ouvindo, para você que já não tem mais fé, para você que acredita que já não tem mais jeito, que acabou. Eu venho te dizer, não acabou, não é o fim. Deus tem algo muito maior na sua vida. Deus tem um plano muito maior do que você imagina. Só Deus sabe das vezes em que eu chorei pedindo ao Senhor para me libertar daquilo, para tirar o sentimento do meu coração. Só Deus sabe das noites em que minha mãe foi dormir chorando, pedindo a transformação para a minha vida. Mas, para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou liberta, hoje eu estou transformada, hoje eu sirvo na casa do Senhor. Hoje eu sou respeitada como uma serva de Deus. Hoje na minha família o amor voltou a ser o mesmo. Hoje eu e minha família nós temos uma comunhão enorme. Minhas irmãs, eu creio que elas têm muito amor por mim. Meu pai, o amor que meu pai tinha por mim, ele foi transformado. Ele foi restaurado, eu digo que ele foi triplicado. Eu tenho certeza que hoje meu pai me ama muito mais do que amava antes. Mas não é por causa de mim, irmãos, é a presença do Senhor que faz isso. É Deus que faz isso, porque não é para minha honra, não é para minha glória, é para a glória dele. Hoje, meu pai, ele pede oração para mim. Meu pai, ele nem gostava de crente, irmão. Meu pai não gostava de pastor, meu pai não gostava de igreja. E hoje, meu pai, ele tem amizade com os meus pastores. Meus pais, eles vão na igreja, minhas irmãs, sempre no culto da virada eles vão lá, quando eles podem. Eles fazem uma visita. Hoje meu pai, ele tem um coração mais aberto para a palavra de Deus, mas isso quem faz é o Senhor. Às vezes, irmãos, vocês podem estar vivendo a situação e não estão vendo o trabalhar do Senhor. Mas eu venho te dizer que mesmo que tudo esteja bagunçado, fora do lugar, o Senhor, ele está trabalhando. Ele primeiro tem que bagunçar algumas coisas para essas coisas voltarem para o lugar. É igual quando a gente faz uma faxina em casa. A gente tira a geladeira de um lugar, a gente coloca em outro, a gente tira o sofá do lugar. Primeiro a gente bagunça a nossa casa para depois a gente tirar o que está sujo, para depois a gente colocar cada coisa no seu lugar. E assim é o trabalhar no Senhor na nossa vida. E mesmo que você não entenda, mesmo que você esteja sem esperança, sem fé, sem acreditar que a sua história tem uma solução, eu venho te dizer que a sua história, ela ainda tem jeito. Porque o Senhor dos Exércitos, ele é contigo. Independente da situação que você está vivendo, o Senhor dos Exércitos, ele tem a solução para o teu problema. Basta você acreditar, basta você confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz que ainda que nós tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé, ela pode ser regada, ela pode ser crescida. Um grão de mostarda, ele é bem pequeno, mas ainda que seja pequeno, ainda tem fé. O importante é que você não deixe essa fé morrer. Não dê ouvidos ao inimigo
Quando Ele diz no seu ouvido que você já não pode mais, que você já não consegue mais. Quando Ele diz que você é aquilo que o mundo diz que você é, não acredite mais nisso. Você é aquilo que o Senhor diz sobre você. Você é escolhido do Senhor. Você tem promessa do Senhor. Por quantas vezes eu estava na igreja e Deus usou profetas para falar comigo que eu iria louvar na casa do Senhor, que eu iria ter uma família, e por muitas vezes eu não acreditei, porque eu olhava para a situação que eu estava vivendo, mas não via aquilo que o Senhor estava vendo a meu respeito. Hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje eu louvo na casa do Senhor. Hoje eu faço a obra do Senhor com maior amor, com maior alegria. E eu venho dizer para você, não desista. O Senhor tem um plano na sua vida. O Senhor tem um projeto na sua vida. Porque assim como eu li a palavra no início, para Deus nada é impossível. E quando Ele diz nada, é nada, irmãos. Apesar de que você não esteja vendo, mas creia que o Senhor pode fazer infinitamente mais na sua história, na sua vida, na vida da sua família. A sua família é projeto do Senhor. Você é projeto do Senhor. E assim como o Senhor me tirou daquele mundo das trevas, assim como o Senhor me libertou de todo o pecado, assim como o Senhor limpou as minhas vestes, limpou a vida da minha família, limpou meu coração de toda impureza, Ele pode limpar o seu coração também. Ele pode limpar suas vestes também. Mas é necessário que você permita que o Senhor entre na sua história. É necessário que você abra a porta do seu coração. Irmãos, eu não sou melhor que ninguém. Eu ainda tenho muita coisa para mudar, para transformar. Porque a nossa vida, ela é uma constante libertação. Todos os dias nós temos que nos libertar de nós mesmos para que Cristo venha habitar na nossa vida. Mas para a honra e glória do Senhor, eu tenho um Deus que está do meu lado. E Deus corrige aquele que Ele ama, irmãos. Se Deus está te corrigindo, aceite a correção do Senhor. É porque Ele quer te ver mais próximo dEle. É porque Ele quer te ver alcançar níveis que você não acredita que você pode alcançar. Mas o Senhor, Ele tem um plano, tem um projeto para a tua vida. Amém? Eu quero estar fazendo uma oração neste momento por você que está em casa me assistindo. Peço que você feche os seus olhos e coloque a sua mão em posição de receber. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco aqui na Tua presença, Senhor, primeiramente pedindo perdão pelos pecados e pelas falhas. Meu Pai, eu venho te apresentar quem está assistindo, meu Pai, este programa de casa. Aonde essa pessoa estiver assistindo esse programa, meu Deus, alcança o coração dessa vida. Meu Pai, alcança o coração deste homem, desta mulher que estiver assistindo este programa. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, transforma essa vida. Entra, meu Pai, no lar dessa pessoa. Meu Pai, essa pessoa que está dizendo que não consegue mais, que não tem mais jeito, eu te peço, meu Deus, entra transformando o ambiente. Transforma, meu Pai, o coração. Transforma, meu Pai, a mente, o pensamento. Meu Pai, em nome de Jesus, esteja com essa pessoa que está assistindo, meu Pai. Meu Pai, eu venho pedir, abençoa, meu Pai, as pessoas que estão aqui nesse estúdio. Meu Pai, em nome de Jesus, eles são canal de bênção, meu Pai, nas Tuas mãos. Abençoa a vida deles. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa quem está assistindo aí de casa. Visita este lar, visita este coração, visita esta casa, meu Pai, visita esta família que o inimigo tem tentado, meu Pai, de todas as maneiras romper. Mas o Senhor, meu Pai, é quem está guardando, é quem está direcionando. Envia anjos de guerra, meu Pai, onde eu não posso ir, onde o homem não pode ir, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus, visita o profundo, meu Pai, o oculto, o escondido, onde eu não posso ver, mas o Senhor pode. Eu te entrego, meu Pai, essas vidas e eu peço que a Tua presença venha habitar, meu Pai, na vida dessas pessoas que estão assistindo este programa, porque é tudo para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.